país desenvolvido, tecnologia, esgotamento, Armadilha. Tempo. Riscos psicossociais. O Japão é frequentemente admirado por sua eficiência, sua tecnologia, sua disciplina quase perfeita. Mas por trás da fachada de potência econômica existe um custo humano silencioso, que raramente aparece nos índices de crescimento ou nas suas manchetes. O modelo de Salaryman, o trabalhador que dedica a vida inteira a uma única empresa, não é apenas uma escolha de carreira, é um sistema. E é um sistema que gera um tipo de adoecimento que a sociedade japonesa demorou décadas para reconhecer, que ainda não sabe bem como enfrentar. Mas esse vídeo não é sobre o Japão, é sobre um espelho, sobre o que acontece com qualquer sociedade que normalize o excesso, que trate o esgotamento como sinal de comprometimento e que confunda sofrimento com dedicação. O Japão está alguns passos à frente num caminho que outras partes do mundo já começaram a trilhar. Jornadas intermináveis, hiperconectividade permanente, vida pessoal dissolvida no trabalho, solidão urbana crescente. É uma produtividade que cobra seu preço na saúde física, mental e emocional de quem a sustenta. E o adoecimento não surge de repente. Ele é construído lentamente por ambientes que ignoram limites humanos. E a lição mais cara que o Japão nos dá é essa: prevenir custa menos que reparar. Sempre. E o que você vai ver a seguir não é só a história de um país desenvolvido que foi longe demais. É um alerta sobre o que acontece quando o desempenho importa mais do que as pessoas que o produzem. Os riscos psicossociais surgem quando a forma como o trabalho é organizado passa a comprometer a saúde mental. E no Japão, esse processo foi institucionalizado. O expediente não termina no escritório. As bebidas com o chefe, depois do trabalho, não são opcionais. Fazem parte do dia de trabalho, só que sem salário por hora. O tempo do trabalhador, na prática, pertence à empresa. O resultado disso aparece nas ruas de Tóquio. Pessoas desmaiando de exaustão em um ciclo que se repete sem pausas. A segurança do empregado vitalício, que parece uma conquista, torna-se uma armadilha. O trabalhador não sai porque não pode. E não pode porque o sistema foi construído assim. Se no Japão esse fenômeno ganhou o nome karoshi, a morte por excesso de trabalho, no Brasil o problema assume formas diferentes, porém igualmente sérias. Aqui, raramente vemos alguém desmaiar na calçada por exaustão, mas vemos burnout, vemos afastamentos por ansiedade e depressão se tornando rotina. Vemos gente que aparece no trabalho, mas não está de verdade, de corpo presente e a cabeça apagada, o que a medicina do trabalho hoje chama de presenteísmo. E um caso que ilustra bem essa lógica é do estúdio de animação MAPPA, responsável por produções como Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man,
e a fase final de Attack on Titan. A qualidade técnica dessas obras é inegável, mas os bastidores revelam um ambiente de prazos curtos, projetos simultâneos e exigência constante. Um terreno fértil para exaustão criativa, queda de desempenho, irritabilidade e distúrbios do sono. O Estúdio Mapa não é um caso isolado, é um exemplo concreto de uma dinâmica comum na indústria criativa, onde a dedicação extrema é confundida com comprometimento e os limites ficam invisíveis até que alguém quebre. Outro sistema que merece atenção é o toyotismo, modelo de produção desenvolvido pela Toyota no pós-guerra, baseado na eliminação de desperdícios, produção sob demanda e melhoria contínua. Revolucionário na indústria, esse modelo também trouxe uma pressão nova para o cotidiano do trabalhador. Produzir exatamente o necessário, no momento certo, com margem mínima para o erro, significa operar em estado de alerta permanente. Qualquer falha impacta a cadeia inteira. O trabalhador passa a monitorar constantemente o próprio desempenho e os momentos considerados ociosos, pausas respiradas, desaceleração, são eliminados como ineficiências. Com o tempo, o que sobra é um cansaço que não é reconhecido como custo, porque está embutido no processo e, no contexto brasileiro, o não opcional não aparece só em happy hours corporativos. Ele aparece nas mensagens de trabalho que chegam às 22 horas. Na cultura do veste a camisa, que exige sacrifício pessoal como prova de lealdade, no medo do desemprego no mercado instável, que faz as pessoas aceitarem condições que não aceitariam se tivessem escolhas. No acúmulo de funções sem suporte, em lideranças que nunca foram preparadas para lidar com saúde mental. Dados do Ministério da Previdência Social e relatórios da OMS e da OIT mostram crescimento expressivo dos afastamentos por transtornos mentais. Depressão e ansiedade já estão entre as principais causas de incapacidade laboral no mundo. E o Brasil está entre os países com índices mais altos. E o que mais preocupa não é a estatística, é a normalização. Frases como todo mundo está cansado, faz parte, quem quer crescer precisa aguentar, circulam nos ambientes de trabalho como se fossem verdades naturais. E não são. São sintomas de organizações que aprenderam a tratar o sofrimento como ruído de fundo. Algo que se ignora até que vire um problema grande demais para ignorar. A atualização da NR1, que passou a incluir a gestão de riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais, é um avanço extremamente importante. Ela reconhece oficialmente que a saúde mental é questão de segurança do trabalho, não apenas de bem-estar individual. É um passo, mas a distância entre a norma e a prática ainda é grande. Se no Japão o excesso é sustentado pela cultura corporativa tradicional, no Brasil ele é alimentado por desigualdade social, pela insegurança econômica e modelos de gestão que o tempo já deveria ter superado. A mensagem implícita nos dois casos é exatamente a mesma. O trabalho vem antes da pessoa.
E a pergunta que fica é um pouco desconfortável, mas é necessária. Até que ponto uma produtividade construída sobre adoecimento é de fato produtividade? Além da exaustão, há outro risco psicossocial que o Japão mostra com clareza brutal: o isolamento. Em Tóquio, mais de 50% dos lares são compostos por uma única pessoa. Isso é resultado de vários fatores: envelhecimento populacional, quedas nas taxas de casamento e uma cultura de trabalho que simplesmente não deixa tempo nem energia para as relações. As pessoas moram em apartamentos minúsculos, os famosos showbox, literalmente caixas de sapato, onde a casa deixou de ser um lugar de vida para ser apenas um lugar de recuperação antes do próximo dia de trabalho. O paradoxo é que estamos falando de uma das maiores metrópoles do planeta. Milhões de pessoas circulam diariamente, ombro a ombro nos trens, nos cruzamentos e nas calçadas. E ainda assim, uma experiência cotidiana de solidão profunda. O contato humano existe, mas é funcional, rápido, descartável, raramente se transforma em vínculo. Desse cenário, emergem dois fenômenos que dizem muito sobre os limites do que uma sociedade pode exigir de seus membros. O primeiro é o hikikomori, uma geração de adultos que simplesmente se retirou da sociedade, que vive trancada no quarto de infância por meses, às vezes anos. Não é timidez, é uma resposta ao fracasso percebido, a vergonha de não ter atendido às expectativas e a incapacidade de continuar funcionando dentro de um sistema que não dá margem para falhar. O governo japonês reconhece o fenômeno e estuda como reintegrar essas pessoas. Mas a escala do problema revela o quanto a pressão por conformidade cobra um preço alto. O segundo fenômeno é que as pessoas chamam de abandono da vida adulta. Muitos jovens e adultos preferem mergulhar em subculturas, animes, mangás, jogos online, em vez de entrar na cultura adulta tradicional, que enxergam como exaustiva, hierárquica e sem recompensa emocional real. Esses universos oferecem algo que o cotidiano nega: pertencimento, identidade e controle. A floresta de Aokigahara, aos pés do Monte Fuji, tornou-se tristemente associada ao sofrimento humano extremo: tirar a própria vida. Em resposta a isso, o Japão criou diversas iniciativas locais, placas com mensagens de acolhimento, voluntários treinados e campanhas de saúde mental. É um sinal que o país começa, aos poucos, a reconhecer o que o modelo de vida gerou. No Brasil, a solidão tem outra cara, mas o problema é real. Vizinhos que não se conhecem, famílias dispersas pelas metrópoles, longos deslocamentos que consomem horas e energia. Medo da violência, que afasta as pessoas das ruas e dos espaços públicos. Relações cada vez mais mediadas por telas. A pandemia do Covid-19 acelerou e explicitou tudo isso: o distanciamento social. O trabalho remoto e a ruptura nas redes de apoio deixaram marcas que ainda estamos processando. Nas organizações, a crise de conexão aparece em equipes fragmentadas, comunicação 100% digital, falta de sentido de pertencimento e lideranças sobrecarregadas demais para cuidar de gente. O resultado é uma força de trabalho tecnicamente conectada e emocionalmente
isolada. O Brasil, ele não vive o extremo japonês, mas a direção é parecida. E a pergunta que fica é essa: somos um povo sociável que está ficando sozinho ou já estávamos? Cada um na sua própria caixa de sapato emocional. E só agora que estamos admitindo. Para suportar tudo isso, aparecem as válvulas de escape. Futebol da J-League, os arcades de Akihabara, as máquinas de pachinko, onde se jogam horas e dinheiro sem grandes perspectivas de ganho real, não apenas são lazeres, são mecanismos de alívio para uma pressão que não tem outro canal. São os momentos em que é permitido ser humano antes que a realidade retorne o controle. O abuso de álcool é outro dado revelador. Num país onde a maconha é proibida e o estigma sobre saúde mental ainda é alto, o álcool se tornou a principal e socialmente aceita forma de descompressão. Os izakayas, lotados depois do expediente, não são só cultura, são infraestrutura emocional de uma sociedade que não oferece muitas outras saídas. Se esse modelo não mudar, os prejuízos já estão se acumulando e alguns são irreversíveis. Com pensões insuficientes e uma geração jovem que simplesmente não está nascendo em número suficiente para sustentar a economia, o governo japonês passou a incentivar ativamente que idosos trabalhem quase até o fim das suas vidas. Não como opção, mas como necessidade estrutural. O esgotamento crônico corrói comportamentos. Ele eleva o consumo de álcool, ele reduz a capacidade criativa e a tomada de decisão. Fragmenta famílias e alimenta um pessimismo difuso que ao longo de décadas se traduz em deflação, estagnação do consumo e uma economia que não consegue se reinventar porque as pessoas que deveriam fazê-la gerar estão exaustas demais para tentar. O Japão não é uma curiosidade cultural, é um laboratório, um experimento em andamento sobre o que acontece quando uma sociedade coloca o desempenho acima das pessoas que o produzem. E mantém esse modelo por muito tempo, suficiente para ver as consequências. Isso. E o isolamento, a exaustão, o escapismo, o envelhecimento acelerado, sem reposição populacional, tudo isso não surgiu do nada. Foi construído por décadas de escolhas sobre como organizar o trabalho, o que valorizar e o que ignorar. Falar de saúde mental dentro das empresas deixou de ser uma pauta humanitária opcional. Tornou-se estratégia, obrigação legal e, no limite, questão de sobrevivência organizacional. Empresas são feitas de pessoas e quando essas pessoas adoecem, a produtividade cai, os erros aumentam, os talentos vão embora e os custos invisíveis começam a corroer os resultados. Muitas vezes, antes que alguém perceba de onde vem o problema. Isso aí. E ambientes psicologicamente seguros produzem engajamento, criatividade e desempenho sustentável. Não porque isso seja bonito de dizer, mas porque é o que os dados mostram. Funcionários que se sentem respeitados adoecem menos, ficam mais tempo e produzem melhor. Cuidar da saúde mental não reduz resultados, potencializa resultados. Pois é, e o caminho é agir antes da crise
identificar os fatores de riscos antes que virem diagnósticos, redesenhar jornadas, fortalecer lideranças, abrir espaço para que as pessoas possam dizer que não estão bem, sem medo de consequências. Substituir a cultura do esgotamento pela cultura do desempenho saudável, que é, no fim das contas, o único tipo de desempenho que dura. E o Japão, ele mostra que o futuro do trabalho não depende só de tecnologia ou de crescimento econômico. Depende de preservar o que sustenta qualquer sistema produtivo: a saúde física, emocional e social das pessoas que fazem funcionar. Pois é, ignorar isso não resolve, só adia e encarece. E talvez essa seja a lição mais importante que as luzes de Tóquio têm a nos dar. Acreditem.